Olá, seja bem-vindo ao módulo 2 do curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Este módulo está dividido em duas etapas. A primeira delas tratará do tema vetores e a segunda do tema produto de vetores. Com relação aos objetivos, ao final deste módulo, você deverá ser capaz de descrever o conceito de vetor e de seus atributos, determinar a soma de vetores e a multiplicação de número real por um vetor, representar um vetor no plano e no espaço, calcular os produtos escalar, vetorial e misto, além de interpretar os resultados destes produtos. Todo o conteúdo está dividido em 7 aulas. A primeira delas, que iniciaremos já nesta videoaula, trará uma breve introdução ao tema vetores. A segunda tratará especificamente do conteúdo vetores. Aula 3, operações com vetores. A seguinte, vetores no plano e no espaço. E a partir da aula 5, abordaremos a etapa 2, ou seja, a etapa produto de vetores, tratando do primeiro produto, que é o produto escalar. A aula 6 tratará do segundo produto, que é o produto vetorial. E, para finalizar, a aula 7 abordará o produto misto. Começaremos, então, com uma breve introdução para compararmos grandezas escalares com grandezas vetoriais. Imagine a seguinte situação. Um amigo está vindo te visitar pela primeira vez através da rodovia que dá acesso à sua cidade. Ele está vindo aqui de carro. E você diz o seguinte para ele: bom, se ele conseguir acessar a sua cidade através da primeira entrada, ou seja, essa situação, você fala o seguinte para ele: bom, o caminho mais curto para você chegar na minha casa é seguir 3 quilômetros. Quando você diz essa informação, seguir 3 quilômetros, ele tem várias possibilidades. Ele pode seguir na direção vertical, na direção horizontal. Então, não basta a informação 3 km. Você precisa dizer para ele que pela primeira entrada de acesso à sua cidade, o seu amigo precisa percorrer 3 km na direção horizontal e sentido para a direita, que é o que está representando essa figura, essa representação geométrica aqui. Depois, você fala assim para ele: bom, para chegar na porta de casa, após percorridos 3 km na direção horizontal, sentido para a direita, ele deve percorrer mais 1 km na direção vertical e sentido para cima. Assim, ele chegará até a porta da sua casa. Caso o seu amigo tenha perdido a primeira entrada da sua cidade, tenha passado essa primeira entrada e seguindo para a segunda entrada da sua cidade, você pode dar novas instruções para ele. Por exemplo, seguindo 3 km na direção horizontal e sentido para a direita. E após, mais 2 km na direção vertical, sentido para baixo. Da mesma forma, ele chegará à porta da sua casa. Lembrando que o caminho mais curto é esse caminho percorrendo 3 km, direção horizontal e sentido para a direita, e depois 1 km, direção vertical e sentido para cima. Existem outras possibilidades também, percorrendo nessa direção e sentido, e depois nessa direção e sentido, e outras possibilidades que podem ser analisadas. Bom, com este exemplo, queremos abordar a questão das grandezas vetoriais em comparação com as grandezas escalares. Lembrando, então, do caminho mais curto para chegar na sua casa, dadas as instruções ao seu amigo, naquele exemplo, foi dada a instrução de percorrer 3 km na direção horizontal, sentido para a direita, que está representada por essa figura. E após, 1 km na direção vertical e sentido para cima, que está representado aqui. Estes são exemplos de grandezas vetoriais.
Porque a grandeza vetorial é uma grandeza que somente faz sentido quando a quantidade módulo, no caso 3 km, 3, no caso 3, o número 3 e o número 1, estão associados a uma direção horizontal, direção vertical, e um sentido, para a direita ou para cima, além da unidade de medida, que no nosso exemplo é o quilômetro. As grandezas vetoriais são representadas em um sistema de coordenadas. Quando nós comparamos essas características das grandezas vetoriais com grandezas escalares, neste mesmo exemplo, se a informação fosse suficiente, a informação de 3 km, que é o que a gente observa aqui nessa figura, a distância entre esses dois pontos é de 3 km, não há necessidade de abordar a questão de direção nem de sentido. Então, nós temos aqui uma grandeza escalar. A grandeza escalar tem sentido apenas com a quantidade módulo, no caso 3, associada a uma unidade de medida, neste exemplo, quilômetro. Além do que, a grandeza escalar está representada em uma escala. Aqui neste exemplo, nós temos 3 quilômetros, nós temos 3 unidades na escala de quilômetros. Bom, com isso finalizamos essa primeira videoaula, que tratou apenas de uma breve introdução, e aguardamos então para a próxima videoaula, que abordará o tema vetores, abordando os seus conceitos e definições correspondentes. Até a nossa próxima videoaula.